Meus queridos e amados irmãos, imagina o que é você subir a um monte esperando que é apenas uma caminhada e de repente ver o céu tocar a terra, o rosto de Jesus brilhar como o sol, suas vestes resplandecem como a luz. Moisés e Elias, eles aparecem, um representando a lei, o outro representando os profetas, depois, de repente, desaparecem. Então uma voz ecoa da glória dizendo: Este é o meu filho amado em quem me comprazo, escutai-o. Naquele momento, tudo ficou muito claro. Jesus não é apenas um mestre, ele não é apenas um profeta, ele não é apenas mais um enviado de Deus, ele é o Deus Filho, ele é o Deus encarnado. Nesta lição, vamos contemplar a glória daquele que revela o Pai, cumpre as Escrituras e se torna o único mediador entre Deus e os homens. Quando todos saem de cena, só ele permanece. E a pergunta que fica é simples, mas profunda. Você está realmente ouvindo Jesus? Você está realmente ouvindo aquele que o Pai disse, escutai-o? Esta é uma pergunta muito boa para a nossa reflexão, para a nossa meditação. Amém, queridos? Meus queridos e amados irmãos, hoje nós iremos para a nossa aula de número 5. E eu quero convidar os irmãos a abrirem também a sua lição para que juntos possamos meditar nesta porção da Palavra de Deus. E nossa lição de hoje traz dois textos muito importantes para a nossa meditação, para o nosso estudo. Daqui a pouco a gente vai fazer a leitura desse texto e hoje nós falaremos sobre o tema o Deus Filho. Então a nossa lição de hoje vai estar voltada a trabalhar a questão do Deus Filho. Eu quero convidar você para que possamos adentrar aqui em algumas questões, em alguns textos muito importantes para a nossa compreensão da nossa temática, tá bom? Queridos irmãos, na lição de hoje, nós temos como texto áureo da nossa lição, Mateus capítulo de número 17, versículo 5, parte B, que diz assim: Este é o meu filho amado em quem me comprazo, escutai-o. Esse versículo será explicado e explanado no corpo da nossa lição. Esta expressão de Deus para Jesus é a segunda vez em que Deus ele usa essa mesma expressão, com exceção do final do texto, que fala escutai-o. Mas no batismo de Jesus, nós temos também Deus falando essas mesmas palavras para Jesus. Na nossa verdade prática, nós temos o seguinte: Jesus Cristo, o Deus Filho, é a revelação plena do Pai, centro da revelação divina e o único mediador entre Deus e os homens. Avançando, nós temos então a nossa leitura bíblica em classe, que nós temos dois textos. Primeiro nós temos o Evangelho de Lucas, capítulo de número 1, verso 31 e 32, depois verso 34 e 35, e depois nós iremos também para o livro de Mateus, capítulo de número 17, e leremos do verso 1 ao verso de número 8. E eu quero chamar aqui a sua atenção para esta leitura também, e eu sempre faço questão de ler com os irmãos o texto, em especial quando o autor ele se propõe a comentar os textos, e é o que o nosso querido pastor Douglas Batista ele fez. Ele comenta esses dois textos e, diga-se de passagem, ele faz um excelente comentário aqui de Mateus capítulo de número 17, verso 1 ao verso 8, que nós comentaremos também dentro do nosso ponto da nossa lição, né? Nosso segundo ponto e nosso terceiro ponto da lição, que vai abordar Mateus capítulo 17, tá bom? Então, queridos, a palavra de Deus diz assim: pegue a sua lição, pegue a sua Bíblia, é importante que você esteja aí com caneta, certo? Caneta, papel, Bíblia, lição, à sua disposição, com exceção daqueles que, porventura, estão ocupados, mas se você pode, faça isso, tá bom? Queridos, diz assim a palavra de Deus, Evangelho segundo escreveu o médico Lucas, capítulo de número 1, verso de número 31 e verso 32. E eis que em teu ventre conceberás e darás à luz um filho e pôr-lhe-ás o nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono
de Davi, seu pai. Verso de número 34. E disse Maria ao anjo: como se fará isso, visto que não conheço o varão? Verso 35. E respondendo o anjo, disse-lhe: descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra, pelo que também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. Comentaremos este texto no corpo da lição, ok? Primeiro ponto, a gente vai abordar aqui esse texto. Agora, Mateus capítulo de número 17, verso 1 ao verso 8, diz assim: 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro, Tiago e a João, seu irmão, e os conduziu em particular a um alto monte. E transfigurou-se diante deles, e o seu rosto resplandeceu como o sol, e as suas vestes se tornaram brancas como a luz. E eis que lhe apareceram Moisés e Elias falando com ele. E Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus: Senhor, bom é estarmos aqui. Se queres, façamos aqui 3 tabernáculos, um para ti, um para Moisés e um para Elias. E estando ele ainda a falar, eis que uma nuvem luminosa os cobriu. E da nuvem saiu uma voz que dizia: este é o meu filho amado, em quem me comprazo, escutai-o. E os discípulos, ouvindo isso, caíram sobre o seu rosto e tiveram grande medo. E aproximando-se Jesus, tocou-lhe e disse: levantai-vos e não tenhais medo. E erguendo ele os olhos, ninguém viram senão a Jesus. Amém, queridos? Então aqui está a nossa leitura bíblica. Quero agora compartilhar também com os irmãos a nossa proposta da lição de hoje, os nossos objetivos de hoje. O primeiro objetivo é explicar a concepção virginal de Jesus e a deidade absoluta de Jesus. Segundo, mostrar a centralidade de Cristo como cumprimento da lei e dos profetas. E, por fim, enfatizar a exclusividade de Cristo como único mediador e salvador. Ok? Então, esses são os 3 objetivos da nossa aula de hoje. Nós também, queridos, queremos já caminhar com os nossos irmãos aqui para a introdução da nossa lição de hoje, que diz assim o nosso autor na introdução da nossa lição. Ele começa confirmando que a doutrina da Trindade revela um só Deus em 3 pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo. O episódio da transfiguração, que está narrado em Mateus capítulo 17, verso 1 ao verso 8, é um dos momentos marcantes da revelação da glória de Deus Filho. Nele, Jesus, a segunda pessoa da Trindade, é exaltado diante de testemunhas oculares com a aprovação explícita do Pai. Ele não é uma personagem entre outros, não é mais um profeta, não é mais um sacerdote, mas ele é o Deus encarnado. E na lição de hoje nós iremos então contemplar a divindade de Jesus, a centralidade de Jesus e a missão redentora também de Jesus, ou seja, do Deus Filho, ok? E aí, queridos, nós temos o nosso primeiro ponto da nossa lição, o qual eu já quero chamar aqui a sua atenção, que fala sobre a divindade do Filho. E aqui o nosso autor, ele começa então no primeiro subponto do ponto 1, falando sobre a concepção virginal de Jesus. E a Bíblia confirma isso claramente. A Bíblia afirma que Jesus foi concebido de forma sobrenatural, foi um ato sobrenatural de Deus. O texto começa em Lucas falando exatamente sobre isso, falando sobre a visita do anjo Gabriel a Maria e explicando como ela daria luz a filho. Então o texto que nós lemos de Lucas é exatamente o diálogo entre o anjo Gabriel e Maria sobre como ela conceberia e daria luz a um filho. E o texto é muito claro, queridos, porque em Lucas 1, versículo 35, o texto diz: e respondendo o anjo disse-lhe, descerá sobre ti o Espírito Santo e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra, pelo que também o santo que há de nascer será chamado Filho
de Deus. Então perceba aqui alguns detalhes que é extremamente importante para a nossa aula. A expressão descerá sobre ti, o Espírito Santo. Aqui nós temos uma ação direta e soberana de Deus. Veja que descerá sobre ele. Ou seja, não houve cooperação humana, não houve intervenção masculina, não houve uma relação sexual entre José e Maria, mas houve uma ação do Espírito Santo em Maria. Já a palavra sombra, que aparece aqui no nosso texto, nosso autor faz questão de colocar também a expressão grega, que é a expressão episkiazo, que ela é usada também no contexto do Antigo Testamento, em especial lá em Êxodo 40, versículo 35, fazendo exatamente menção à presença gloriosa de Deus. Então essa sombra é uma referência direta à presença gloriosa de Deus. Ela aparece ali em Êxodo 40, versículo 35, mostrando literalmente quando Deus ele desce sobre o tabernáculo, quando a nuvem do Senhor, a sombra da nuvem do Senhor, ela desce sobre o tabernáculo. O que é que Lucas então quer nos ensinar com isso, meus irmãos? O objetivo de Lucas é muito claro quando ele narra esse diálogo entre o anjo e Maria. Veja, o mesmo Deus que se manifestou lá no tabernáculo, ele agora está se manifestando para gerar o filho no ventre de Maria. Esta é a colocação aqui de Lucas, é a explicação que Lucas dá ao narrar então o diálogo entre o anjo e Maria. Veja, a expressão usada também no texto, virtude do Altíssimo, é um termo grego, a palavra virtude é um termo grego, dunamis, que significa poder eficaz, que significa poder criador, ou seja, não foi um símbolo que desceu sobre Jesus, foi um ato real, foi um poder divino que desceu sobre Jesus. É por isso que o anjo ele vai concluir a sua mensagem dizendo que o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. Veja que Jesus não se torna filho depois que nasceu ali em Maria, foi concebido em Maria. Não, ele nasce filho, porque a sua origem, ela não é humana, a sua origem, ela é divina, ok? Ou seja, nós temos aqui a concepção virginal de Jesus. Jesus que é autoexistente, que já existia, ele agora vai nascer, vai encarnar e vai nascer então no ventre de Maria. No judaísmo do primeiro século, a ideia de um nascimento virginal, na verdade, nem fazia parte das expectativas messiânicas comuns da época. Isso era, no mínimo, um escândalo tanto para os judeus como para os gregos. Só que para os judeus, o Messias, ele deveria vir literalmente da linhagem de Davi, por meios naturais, obviamente, numa concepção entre alguém da linhagem de Davi e uma mulher, e então daria ali o nascimento de Jesus. Para os gregos, as histórias sobre os deuses gerando filho com mulheres eram também uma compreensão entre eles mitológica e até mesmo imoral. Quando nós olhamos para a perspectiva do Evangelho sobre essa temática, meus irmãos, a gente percebe o seguinte: o Evangelho vai rejeitar ambos os extremos, tanto a ideia messiânica dos judeus, de que seria Jesus viria de um relacionamento natural, como também a concepção pagã de que essa ideia era uma ideia absurda, imoral e uma ideia mitológica. Veja, a concepção virginal de Jesus, o texto nos mostra claramente, primeiro, que não se trata de um mito pagão. E segundo, o nascimento de Jesus também nos mostra que não é fruto de uma relação sexual entre José e Maria, não é fruto da relação humana, mas se trata literalmente de um ato soberano de Deus, ou seja, é um ato único, santo e soberano de Deus. A sombra de Deus repousaria sobre Maria e o Espírito Santo conceberia Jesus no seu ventre, ok? Então esta é a nossa compreensão aqui do nosso ponto 1. Já no ponto de número 2, nós temos então a deidade absoluta do Filho. Nosso autor vai pontuar aqui a deidade absoluta do Filho. E, meus irmãos,
aqui a gente precisa atentar para o seguinte detalhe. Jesus, ele não começou a existir em Belém, entende? Belém foi o lugar da encarnação de Jesus, não o lugar da origem de Jesus, compreende? Importante que você tenha esta compreensão, esta visão, ok? Inclusive o Evangelho de João, no capítulo 1, versículo 1, ele diz o quê? No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, não é isso? Então veja, o texto é direto. Jesus existia antes de tudo, o que fala aí da sua pré-existência. O texto também fala que Jesus estava com Deus. Isso mostra a distinção de pessoas. O Pai é um e o Filho é outro. E também diz que Jesus era Deus. Isto fala da igualdade, isso fala da essência, da mesma substância. E é por isso que a igreja ela vai então chamar essa verdade de consubstancialidade. Ou seja, é uma expressão grega também que o nosso autor vai usar, que é homoousios, que significa então que o Filho possui a mesma essência do Pai. Então, quando Jesus diz, lá no Evangelho de João, capítulo 10, versículo 30, eu e o Pai somos um, veja que ele não está falando aqui de unidade moral. Ele fala aqui de unidade de natureza, entende? Ou seja, na encarnação de Jesus, ele não deixou de ser Deus. Ele não diminuiu sua divindade, ok? Ele apenas assumiu plenamente a humanidade. Ele assume uma forma corpórea, uma forma humana. Então veja, essa união, inclusive, ela é chamada na teologia de união hipostática, ou seja, duas naturezas, divina e humana, em uma só pessoa, entende? E lá no Concílio de Calcedônia, no ano 451 depois de Cristo, vai resumir então esta doutrina dizendo que não há confusão, não há mudança e não há divisão e nem separação no fato de Jesus ele ter assumido a forma humana, ok? E a teologia sistemática, a teologia numa perspectiva pentecostal, ele diz que Jesus não deixou de ser Deus durante a encarnação, mas manifestou a sua glória de forma velada, de forma concreta, ok? E aí o nosso autor ele vai trabalhar também alguns atributos divinos em Jesus. Perceba, por exemplo, que ele vai citar aqui alguns atributos, e a Bíblia ela vai atribuir a Jesus aquilo que também, ou aquilo que só Deus possui, como por exemplo, a eternidade. Aí o nosso autor cita Isaías 9, versículo 6. Ele é o Pai da eternidade. Lá em Hebreus capítulo 11, versículo de número 12, fala da imutabilidade. Ele não muda, ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Lá em João capítulo de número 21, versículo 17, fala da onisciência de Jesus. Ele conhece todas as coisas. Em Mateus capítulo de número 18, versículo de número 20, fala da sua onipresença, ele estar com o seu povo em todo lugar. Já em Apocalipse capítulo de número 1, versículo de número 8, o texto fala que ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim, e diz também que ele é o todo-poderoso, aquele que era e aquele que há de vir. Então perceba, queridos, que esses atributos, eles não são delegados a Jesus, eles não são concedidos a Jesus, eles fazem parte da essência de Jesus. E quando nós negamos que Jesus não tem um desses atributos, na verdade não se trata de um erro doutrinário, de um detalhe doutrinário, não. Na verdade é você negar quem Jesus é. Jesus é Deus. Então João vai resumir esse propósito do Evangelho quando ele afirma, inclusive, o propósito pelo qual ele escreveu o seu Evangelho, lá em João capítulo 20, versículo 21. Ele diz que estas coisas foram escritas para que creais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus. Ok? Tranquilo, meus irmãos? O que é que nós podemos fazer aqui, ou resumir a partir do ponto de número 1 da nossa lição? Veja.
aqui nós aprendemos o seguinte: a concepção virginal de Jesus foi um ato soberano de Deus, exclusivamente de Deus. Aprendemos também que a Trindade atua na encarnação, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, conforme o Evangelho de Lucas, capítulo 1. E também aprendemos que Jesus ele é eterno e consubstancial com o Pai. E aprendemos também que ele tem duas naturezas em uma só pessoa. Ele é 100% homem e 100% Deus. E também aprendemos que os seus atributos confirmam a sua plena divindade. Ok? É o que nós aprendemos aqui no ponto de número 1. É uma compreensão assim, mais teológica. Agora, o que é que nós podemos aplicar para a nossa vida? O que é que você, professor, pode aplicar também para os seus alunos a partir da compreensão desse texto? Veja, crer em Jesus como Filho de Deus muda tudo, meus irmãos. Muda a nossa forma de adorar, muda a nossa forma de obedecer, muda a nossa forma de viver. É ou não é? Porque se Jesus é Deus, a sua palavra não é uma opinião. Seus mandamentos não é uma sugestão. Sua cruz não é apenas um símbolo. É, na verdade, redenção real. É, na verdade, salvação. Por isso, meus irmãos, nós não seguimos um mestre moral. Nós seguimos o Deus encarnado. Por isso, a fé cristã começa exatamente aqui, quando nós reconhecemos Jesus não apenas como Salvador, mas reconhecemos Jesus como Senhor absoluto de todas as coisas, em especial Senhor absoluto da nossa vida. Amém? Tranquilos? Podemos avançar? A sinopse do nosso ponto de número 1 diz o seguinte: a concepção virginal e os atributos divinos de Jesus revelam que ele é Deus desde a eternidade e possui a mesma essência do Pai. Tranquilos? Segundo ponto da nossa lição, falando sobre a centralidade do Filho. E aí o nosso primeiro subponto fala sobre a glória sobrenatural de Jesus. E aí a gente vai agora para o texto de Mateus, capítulo de número 17, e vamos aí caminhando versículo a versículo, conforme o nosso autor ele vai pontuar. E aí nós temos em Mateus capítulo 17 o texto que fala da transfiguração de Jesus. E ali nós temos Jesus levando Pedro, Tiago e João ao alto de um monte. O evangelista Mateus ele nos afirma claramente no versículo de número 1 e diz que quando eles chegaram no monte, no versículo 2, o texto fala que transfigurou-se diante deles e o seu rosto resplandeceu como o sol, e as suas vestes se tornaram brancas como a luz. Meu Deus! A expressão transfigurou-se aqui é uma expressão grega, metamorfor, ou metamorfor, que dá que se dá, então, para o nosso português, a ideia de metamorfose, de transformação. Então significa que Jesus agora ele vai se mostrar de outra forma, significa que Jesus vai se manifestar de outra forma, ele estará agora se revelando ali aos seus discípulos. O texto, muita atenção aqui, não diz que Jesus recebeu a glória naquele momento. Não, o texto diz que ele se revelou, ele se transfigurou, ou seja, ele revelou a glória que ele já possuía. E a Bíblia diz que seu rosto brilhou como o sol. Suas vestes tornaram-se brancas como a luz. Veja que isto aqui não é ilusão, não é visagem, não foi uma visão subjetiva, foi literalmente uma manifestação real da natureza divina do Filho, meus irmãos. Mateus ele vai nos mostrar que a glória estava em Jesus, não estava fora dele, estava em Jesus. Veja que a humanidade não foi removida, simplesmente a divindade é que foi revelada, entende? Esse evento, inclusive, ele antecipa a glória do Cristo ressurreto, conforme revelado lá em Apocalipse, capítulo de número 3, capítulo 1, versículo 13 a versículo 16, que mostra ali então a revelação do próprio Jesus. Veja, então aqui nós temos um vislumbre escatológico. É uma confirmação de que o caminho da cruz termina na glória, entende? O caminho da cruz termina na glorificação de Jesus, ou seja,
neste corpo transfigurado de Jesus. No judaísmo, a glória de Deus, ela era literalmente associada a uma luz intensa. Então veja, no Antigo Testamento se chamava esta glória de Shekinah. Essa glória, ela apareceu no Monte Sinai. Esta glória, ela apareceu também no tabernáculo. E esta glória também apareceu no templo. E agora, essa mesma glória, ela aparece aqui neste monte alto. Só que agora essa glória, ela aparece em uma pessoa. Não aparece em um lugar ou em uma coisa, mas aparece em Jesus, não aparece no templo, não aparece simplesmente sobre o monte, não aparece no tabernáculo. Essa glória agora aparece na pessoa de Jesus. Isso ensina algo muito decisivo para nós. É que a glória de Deus não habita mais em estruturas, meus irmãos, mas a glória de Deus habita no Filho. E naqueles que têm o Filho de Deus, a glória de Deus habita, o poder de Deus habita, compreende? E aí nós temos o nosso segundo subponto do ponto 2, que é o testemunho da lei e dos profetas. E aí o nosso autor menciona o texto de Mateus 17, versículo 3, dando continuidade aqui à narrativa do texto, e ele diz: e eis que lhe apareceram Moisés e Elias falando com ele. Olha que interessante. Moisés, que representa a lei, Elias, que representa os profetas, eles não falam entre si, mas eles estão falando com Jesus. O texto diz que eles falam com ele, falam com Jesus. E veja que a pessoa de Moisés e de Elias estão ali de forma representativa. Moisés representando então a lei e Elias representando os profetas. A presença desses dois personagens aqui não é uma presença casual, ela é uma presença literalmente teológica, ou seja, assim como Moisés recebeu a lei no Monte Sinai, e Elias foi o grande profeta do zelo pela aliança de Deus, e ambos apontavam então para algo maior, eles apontavam para algo maior do que eles mesmos, ou seja, eles apontavam para o próprio Jesus. O próprio Jesus havia dito, meus irmãos, lá em Mateus capítulo de número 5, versículo 17, não vim revogar a lei, mas vim cumpri-la. E Lucas vai nos explicar de forma ainda mais clara, quando ele diz que começando por Moisés, lá em Lucas capítulo de número 24, versículo 27, diz: e começando por Moisés e todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava em todas as escrituras, ou seja, mostrando que a lei e os profetas apontavam para Jesus. A lei não termina em Moisés, os profetas não terminam em Elias, tudo converge, tudo aponta para Cristo. Por isso que Paulo diz, meus irmãos, que o fim da lei é Cristo. É por isso que a presença deles aqui no monte confirma literalmente que Jesus ele é o cumprimento da revelação anterior, ele é o cumprimento da lei, é o cumprimento dos profetas ou das profecias. O autor aos Hebreus vai nos resumir de forma muito contundente quando em Hebreus capítulo 1, versículo 1 e versículo 2, ele vai dizer que Deus, tendo falado muitas vezes agora, ele falou pelo Filho, ele nos fala agora pelo Filho. Então veja literalmente que outrora, Deus nos falou de várias maneiras, em especial por meio de Moisés, da lei, e também por meio dos profetas. E agora, Deus nos fala por meio do Filho, ok? Nosso autor ainda fala sobre a aprovação divina do Pai. E aí nós temos, meus irmãos, o ponto mais alto da transfiguração, que acontece exatamente quando uma nuvem luminosa os cobriu, e da nuvem saiu uma voz. A nuvem aqui, repito, simboliza a presença divina. Lembra? A nuvem simboliza a presença divina. A voz revela então a autoridade suprema. E aí o Pai declara, diz o texto: este é o meu Filho amado em quem me comprazo.
E o texto diz assim no final, escutai-o. A expressão filho amado indica um relacionamento eterno, não adoção. A frase em quem me comprazo aqui revela o prazer contínuo do pai no filho. Inclusive, o verbo grego utilizado aqui é o verbo eudokeur, que indica deleite pleno e permanente. E aí o texto dá uma ênfase também no imperativo, um imperativo decisivo, que diz assim, escutai-o. Veja que essa ordem estabelece uma hierarquia de autoridade. Ou seja, não é mais ouçam Moisés, ou seja, a lei. Não é mais ouçam Elias, ou seja, os profetas. Mas o texto agora diz, ouçam o Filho. Deus está dizendo, ouçam o Filho. O Pai vai deslocar o centro da revelação, da lei e dos profetas e coloca agora a Jesus acima dos profetas e acima da lei. Ele aponta para Jesus. Como ensina também a teologia sistemática pentecostal, que a transfiguração confirma publicamente a supremacia do Filho na revelação divina. Então veja que aqui nós temos claramente essa transição da antiga para a nova aliança. Em Jesus, nós temos o cumprimento da lei. Amém, queridos? Resumindo, o que é que nós aprendemos aqui neste ponto de número 2? O que é que nós aprendemos aqui, queridos? Primeiro, Jesus, ele está revelando uma glória que ele já possuía, ok? Jesus não está revelando uma glória, ou Deus não está derramando uma glória nova sobre ele. É a glória que ele já possuía. A glória divina, agora, ela está em uma pessoa, ela está na pessoa de Jesus. O nosso ponto também nos ensina que Moisés e Elias, eles confirmam o cumprimento das Escrituras. A voz do Pai, também é o que nós aprendemos aqui, a voz do Pai aqui, ela autentica a identidade do Filho. E veja que Cristo ele está ocupando aqui o centro absoluto desta revelação. Está apontando, convergindo para Jesus. Pastor, o que é que eu posso aplicar então para a minha vida a partir desse texto da Palavra de Deus, a partir deste ponto de número 1? Veja, primeiro, a centralidade de Cristo não é apenas uma doutrina, meus irmãos. É uma direção de vida. Nós precisamos compreender isso. Cristo precisa ser o ponto central da nossa vida. Deve governar a nossa vida de A a Z. Ele deve ser o centro. Esse texto aqui aponta, esse ponto nos fala sobre a centralidade do Filho. Ele precisa ser o centro. Ser o centro significa dizer que ele está na direção da nossa vida. Quando Jesus é o centro, meus irmãos, a fé vai ganhar foco. Quando Jesus ele é o centro, a obediência ela vai ganhar sentido. Quando Jesus ele é o centro, a esperança vai ganhar fundamento. Infelizmente, vivemos um tempo em que muitos querem Jesus ao lado de outras vozes. Querem Jesus como apenas alguém para estar perto. Mas, infelizmente, não querem Jesus como Senhor e Salvador. Deus quer que Jesus esteja acima de todas as vozes. Não permita, é o que nós aprendemos aqui, não permita que Jesus seja mais uma voz ao lado de outras vozes. Não. Você agora precisa entender que a voz de Jesus estará acima de todas as vozes. Inclusive, falam isso com respeito àqueles que ainda estão apegados à antiga aliança, que estão apegados literalmente à lei, aqueles que ainda têm suas raízes judaizantes, que querem implantar ou aplicar a igreja moderna, a igreja odierna, a igreja que nasce em Jesus, ainda o judaísmo. Então veja, é você querer colocar Jesus ao lado de outras vozes. E nós não precisamos mais fazer isso. Pastor, o senhor está dizendo com isso que a lei e que os profetas eles estão inválidos para nós hoje? Não, queridos, não. Eu estou dizendo que a lei e os profetas apontavam para Jesus. Jesus veio e agora nós estamos em Jesus
e em obediência ao Pai, escutando Jesus. E por isso que tudo aquilo que da lei e dos profetas se aplicam claramente a nós hoje, nós podemos ver nos ensinos de Jesus, nos ensinos dos apóstolos, nós podemos ver então nos ensinos dos seguidores de Jesus, dos discípulos e apóstolos de Jesus. Claro, toda a Escritura, Antigo e Novo Testamento, ele é proveitoso, como disse o apóstolo Paulo. Mas é importante nós entendermos que algumas coisas se restringiam unicamente aos judeus e em Jesus eles encontraram o seu cumprimento. Aquilo que deve continuar para nós hoje, deve permanecer para nós hoje, nós vemos então Jesus, a voz que nós devemos escutar, repetindo, frisando, reinterpretando, adicionando, entende? No Novo Testamento. Tranquilo, queridos? Então, Deus quer Jesus acima de todas as vozes. E aqui eu quero fazer uma pergunta prática e simples. Quem ocupa o centro das suas decisões? Quem ocupa o centro da sua fé? Quem ocupa o centro da sua obediência? É importante que você reflita sobre isso. Quando os olhos dos discípulos viram, quando Pedro, Tiago e João viram aquilo, era essa mensagem que Jesus queria passar. De que eles abrissem os olhos e vissem que não tem mais ninguém, queridos. Não tem mais ninguém. Percebeu quando Jesus, a voz disse, esse é o meu filho amado em quem me comprazo, escutai-o. Aí a Bíblia diz que os discípulos caíram como mortos, meus irmãos. Os discípulos caíram sobre os seus braços, sobre os seus braços, né? Assim que diz o texto. Veja aí na leitura. Olha o que diz. É o verso de número 5. E estando eles ainda a falar, e eis que uma nuvem luminosa os cobriu, e da nuvem saiu uma voz que dizia, meu filho amado, escutai-o. Aí o versículo 6, e os discípulos ouvindo isso, caíram sobre o seu rosto e tiveram grande medo. Só corrigindo, não caíram como mortos, né? Tiveram grande medo, mas eles caíram sobre o seu rosto. Ou seja, meus irmãos, aqui nós temos literalmente um momento em que quando eles abrem os olhos, o texto finaliza dizendo que erguendo eles os olhos, ninguém viram, senão a Jesus, ok? Essa precisa ser a nossa experiência diária. A ninguém mais veja, somente Jesus. A ninguém mais escute, somente Jesus. A voz de Jesus, ela está revelada para nós nas Escrituras Sagradas. Amém, meus irmãos? E aí nós temos a sinopse do nosso ponto de número 2. Na transfiguração, Cristo é confirmado pelo Pai como centro da revelação e o cumprimento da lei e dos profetas. Tranquilos? Agora nós iremos para o nosso último ponto, meus irmãos, falando sobre a missão redentora do Filho de Deus. E aqui nós temos o seguinte, primeiro subponto do ponto 3. O Filho como revelação suprema. No auge da transfiguração, o Pai declarou, não foi isso? Este é meu filho amado em quem me comprazo. Agora presta atenção nessa frasinha aqui, ó. Escutai-o. A ordem escutai-o não é um convite, meus irmãos. O texto está literalmente no imperativo, então é um imperativo divino. Essa frase ecoa diretamente a profecia de Moisés, quando ele diz lá em Deuteronômio capítulo 18, versículo 15, o Senhor teu Deus te despertará um profeta do meio de ti, de teus irmãos, como eu, a ele ouvirás. O próprio Moisés já apontava para isso. Veja que no contexto de Deuteronômio, Moisés preparava o povo para o futuro da revelação. Ele ensinava que Deus falaria novamente de forma definitiva. Por isso que ele está dizendo, a ele ouvireis, a ele escutareis. Quando nós chegamos no Novo Testamento, em Atos capítulo de número 3, versículo 22 e 23, você vê que, mais uma vez, o Novo Testamento identifica esse profeta mencionado por Moisés como Jesus. Isso significa, meus irmãos, que a revelação não é mais fragmentada. A revelação não é mais progressiva. A revelação não é mais progressiva porque Deus já se revelando, mas culminou em Jesus. Ou seja, a revelação agora ela é pessoal, ela é final, ela é absoluta.
Tudo que nós precisamos para a salvação, para a vida, para o aqui e agora, para o futuro, está revelado em Jesus. O autor aos Hebreus, meus irmãos, no capítulo 1, versículo 1 ao versículo 2, ele diz que Deus nos últimos dias nos falou pelo Filho. Então, Deus, ele se revelou para nós nos últimos dias pelo Filho, por Jesus. Então veja que Jesus não é apenas mais um profeta. Não, Jesus não apenas transmite a palavra, ele não apenas transmite uma mensagem. Na leitura do Novo Testamento nos aponta claramente que Jesus ele é a palavra encarnada, ele é o verbo que se fez carne, habitou entre nós, entende? Então ouvir Jesus é você ouvir o próprio Deus, ok? Aí nosso autor fala sobre a exclusividade de Cristo na redenção. Mateus ele vai concluir dizendo no versículo de número 8, erguendo ele os olhos, ninguém viram senão a Jesus. Mateus conclui o episódio com uma frase simples, ninguém viram senão a Jesus. Essa afirmação encerra uma verdade central da nossa fé, uma verdade central do cristianismo. Moisés desaparece, Elias desaparece, a nuvem se dissipa e agora somente Jesus permanece, ok? Isso não diminui a lei. Isso também não diminui os profetas. Pelo contrário, isso mostra que eles cumpriram sua missão. A lei e os profetas cumpriram seu propósito. Eles apontaram para Jesus. A lei revelou o pecado, os profetas anunciaram o Messias e Cristo agora realizou a redenção. Jesus agora se revelou como aquele que haveria de vir. Por isso, meus irmãos, as Escrituras afirmam claramente em Atos capítulo de número 4, versículo 12, que nenhum outro há salvação, e nenhum outro há salvação. Jesus, ele é, como Paulo fala em 1 Timóteo 2, 5, ele é o único mediador. Como Hebreus capítulo 10, versículo 12, nos afirma, ele é o único sacrifício, ou o único sacrifício suficiente pelos nossos pecados. Lá em João capítulo de número 14, versículo 6, diz que ele é o único caminho ao Pai. Queridos, no mundo grego-romano, no primeiro século, era comum aceitar muitos mediadores espirituais. Só que o Evangelho confronta essa mentalidade. A fé cristã, ela não é inclusiva nesse ponto, não é em hipótese alguma. Nesse ponto aqui, a fé cristã ela é exclusiva, porque Jesus Cristo é o único. Como diz também a teologia sistemática, em uma perspectiva pentecostal, a redenção em Cristo, meus irmãos, ela é completa, ela é suficiente, ela é final, não podendo ser completada por obras humanas ou por nenhum outro mediador, ela está completa na pessoa bendita de Jesus. Amém, queridos? É por isso que quando alguém nos pergunta assim, o que é que você está fazendo para ser salvo? Eu não estou fazendo nada, porque já foi feito por mim na cruz. Jesus já fez toda a obra para a minha salvação na cruz. Eu apenas aceito esse sacrifício, eu apenas acredito e creio neste sacrifício, apenas isso. Amém, queridos? E nosso autor então finaliza falando sobre o aprendizado pela experiência. Veja, queridos, a transfiguração não foi apenas revelação. A transfiguração foi preparação. Jesus caminha para a cruz. Os discípulos eles precisavam ser fortalecidos devido àquilo que haveria de vir. Mais tarde o próprio Pedro vai nos lembrar. Pedro ele vai nos dizer, lá em 2 Pedro capítulo 1, versículo 16 e 17, mas nós mesmos vimos a sua majestade quando da magnífica glória lhe foi dirigida a seguinte voz, este é meu filho amado em quem tenho prazer. Entende? Veja que Pedro não trata a transfiguração como uma visão simbólica, ele trata como um fato histórico. A experiência confirmou para Pedro três verdades. Jesus é majestoso, Jesus é aprovado pelo Pai e, em terceiro lugar, Jesus ele vencerá a morte. Amém, queridos? A glória vista no monte antecipou para os discípulos a ressurreição, a exaltação de Jesus e também o reino eterno de Cristo, meus irmãos.
está claramente revelado para nós ali no Monte da Transfiguração. É por isso que Paulo afirma claramente lá em Filipenses capítulo 2, verso 9 a verso 11, e no verso 9 ele diz que Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu um nome que estará acima de todo nome. Amém, queridos? A cruz não é derrota, não foi derrota. A cruz foi o caminho para a glória. Amém, meus irmãos? Podemos então resumir este último ponto da nossa lição da seguinte maneira, meus irmãos. Aqui nós aprendemos o seguinte: o Pai ordena que o Filho seja ouvido, é isso, escutai-o. Cristo, ele é a revelação final e suprema. A lei e os profetas apontavam para ele. A salvação, ela é exclusiva em Jesus, não há outro caminho. A transfiguração fortalece a fé dos discípulos para aquilo que haveria de vir. E também a transfiguração antecipa a glória da vitória final de Cristo. Ok? É o que nós aprendemos aqui no nosso ponto de número 3 da nossa lição. Queridos, agora vamos a algumas aplicações práticas para a nossa vida. Veja, a missão redentora de Cristo, meus irmãos, exige uma resposta. A obra de Jesus na cruz não pode nos deixar na neutralidade, em hipótese alguma. Ok? Segundo, ouvir Jesus não é apenas escutar palavras soltas, não. Ouvir Jesus, escutar Jesus, obedecer a Jesus é você obedecer à fé. É você confiar na cruz, é você descansar na salvação em Cristo Jesus. Eu sei que muitos hoje querem Jesus como um conselheiro, mas ele é muito mais que um conselheiro. Deus o revelou como Salvador, Deus o revelou como Senhor. E a pergunta final e pessoal que eu faço para você é a seguinte: você deve estar apenas admirando Jesus? Ou você está confiando totalmente em Jesus para a sua redenção, para a sua salvação? Sabe por quê, irmãos? Quando tudo passar, quando todas as vozes se calarem, quando todos os apoios falharem, somente um vai permanecer. Só Jesus permanece. Ele permanece. Quando você se levantar diante da revelação da glória do Pai, você não verá mais Moisés, não verá mais Elias, não verá mais a lei, não verá mais os profetas. Você verá, então, Jesus. A Ele escutai. Amém, meus irmãos? Queridos irmãos, chegamos então ao finalzinho aqui da nossa aula de hoje. E hoje nós aprendemos uma verdade que sustenta, obviamente, toda a nossa fé cristã. Deus Pai, ele revelou o Deus Filho. Deus, ele mostrou a glória de Jesus. Deus, ele confirmou a identidade de Jesus. E Deus, ele ordenou claramente para mim e para você: escutai-o. Jesus não é apenas um mestre. Jesus é Deus encarnado. Ele veio ao mundo para revelar o Pai. Ele veio ao mundo para cumprir a lei e os profetas. Ele veio ao mundo para salvar o pecador. É por isso que quando a visão termina, a Escritura diz: ninguém viram senão a Jesus. Isso é direção para a nossa vida. Nós precisamos tirar do centro tudo aquilo que compete com Jesus. Nós precisamos ouvir a sua palavra acima de qualquer outra voz. Nós precisamos confiar em sua cruz como a única esperança. Nós precisamos viver em obediência, adoração e missão. Quando tudo passa, só Jesus fica. Amém, queridos? Que ele seja o centro da minha e da sua fé. Amém? Que Deus abençoe sua vida. Nosso último ponto fala sobre essa centralidade do Filho. E agora, queridos, eu gostaria de trazer também aqui para os irmãos a nossa frase final. Quando Deus fala, a lei e os profetas se calam. Só Jesus permanece no centro. Amém? Que Deus abençoe grandemente a sua vida. Nós ficamos por aqui. Meus queridos e amados irmãos, chegamos ao finalzinho então de mais uma aula aqui do seu canal EBD Explicada 2.0. Que Deus em Cristo continue abençoando grandemente a sua vida. Minha gratidão por você ter acompanhado esta aula até aqui. Que Deus continue abençoando você.
Que neste próximo dia 1 você tenha uma excelente aula para a glória de Deus, tá bom? Que Deus abençoe sua vida e nos encontramos então na nossa próxima aula aqui do seu canal IBD Explicada 2.0. Deus abençoe sua vida em nome de Jesus.